Quais faltas o seu excesso esconde? Quais faltas você tenta preencher com o excesso de pessoas à sua volta, sabe? Com o excesso de festas, com o excesso de companhia. O que você evita dentro de si? Ao que você tanto se apega, sabe? O que tanto você nega que tem que ser encerrado. O que você precisa transformar do seu passado, o que você precisa cortar, transformar, transmutar, ressignificar, né? Algo ligado ao seu passado, provavelmente a sua infância. A minha franja, gente, abusada. Algo relacionado à sua infância. O que você tenta, sabe? Esconder de si mesmo, de si mesma. Porque aqui tem algo que você é muito apegado, muito apegada a algo do seu passado e você se apega, tem muito apego a isso, sabe? E você meio que não quer aceitar que isso precisa ser encerrado, isso precisa ser cortado, isso precisa ser ressignificado, transformado, transmutado. Você tem negado a si mesmo ou a si mesma a cura, sabe? Eu sei que é muito doloroso você se libertar do apego às coisas que já foram. Pode ser uma antiga versão sua, algo do seu passado que você insiste em querer manter na sua vida. Uma velha versão, uma velha relação, uma velha vida, sabe? O que você tem se apegado e que você não quer soltar? Porque o tarô diz que tem muita negação da sua parte em soltar isso, sabe? Em deixar isso pra lá e você esconde isso. Por isso eu comecei o vídeo perguntando que falta o seu excesso esconde, porque você é uma pessoa que tenta se ocupar muito com festas, com amigos, com, sabe, comemorações. Você tá se escondendo, você tá apegado e você tá se negando a transformação. E quando você nega, tem até uma carta do meu baralho de Lúcifer que fala justamente sobre isso. Quando você nega a mudança inevitável, a transformação, você entra num estado de inércia, você entra num estado onde você fica ali, sabe, parado, estagnado. Você não evolui, você não regride, você só fica ali, na mesma. E você entra num estado de inércia e hoje o baralho ele te convida, né? O tarô ele te convida a se movimentar, a se curar, a renovar isso dentro de você e a sair desse lugar turbulento, sabe? Sair desse lugar de apego, de excesso. Comece a encarar de frente o que você tanto tenta negar para si mesmo, para si mesma. Encare isso de frente e busque algo mais tranquilo, algo mais alinhado com o que você com o que você quer, com quem você é. Busque algo mais alinhado com você, com o seu propósito. Busque algo mais alinhado com o que faz sentido para ti nesse momento. Se apegar ao passado, evitar uma transformação, é só se iludir, tá? É só se iludir. É como se você vivesse um looping. Você se ilude, acredita que tá tudo tranquilo, que novas coisas vão chegar, mas enquanto você não soltar isso, soltar esse peso, soltar, permitir que se transforme aquilo que precisa ser transformado, que se renove aquilo que realmente precisa ser renovado. Enquanto você insistir nisso, você vai viver estagnado, estagnada, né? E você vai sempre
achar que está progredindo, mas na verdade você só vai progredir mesmo quando você resolver olhar para dentro, quando você resolver mudar a sua perspectiva sobre si mesmo, sobre si mesma, olhar para dentro de si, encarar essa falta, encarar esse sentimento, essa sensação e resolver se empenhar, olhar por um outro ângulo, tentar fazer diferente, tentar mudar isso, mesmo que seja um processo lento, é um processo que é necessário, tá? Você não vai colher nada enquanto você não parar e olhar para dentro. Você vai viver uma vida insatisfeito, insatisfeita, enquanto você não aceitar que o que tem que ruir, rua. O que tem que cair, que caia. O que tem que mudar, que mude. O passado que precisa ficar no passado, que fique no passado. Enquanto você não aceitar isso, enquanto você não aceitar que essa ruptura com o passado é inevitável e como eu posso dizer, não é primordial a palavra. Enquanto você não entender que isso é assim, como eu posso dizer? Que isso é primordial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como pessoa, para o seu desenvolvimento espiritual, emocional, né? Você vai viver nesse loop infinito, tá? Você precisa ter mais fé, fé no oculto, fé de que as coisas vão melhorar. Você precisa iluminar aquilo que está escondido dentro de você para que as coisas comecem a acontecer, tá? Saia desse lugar de coitadolândia, né? Saia desse lugar de viver uma vida esperando que alguém venha te salvar. Porque no final das contas, ninguém vem te salvar. Quem se salva é você. Alerta de spoiler, não tem ninguém vindo te salvar. Esse papel é seu. Então, saia desse lugar de coitadolândia, saia desse lugar de negação, tá? Não adianta você viver com esse sentimento de abandono, com esse sentimento de culpa, com esse sentimento, sabe? E você tá só se iludindo porque essa prisão, sabe? Isso só existe dentro de você. Você tá se auto-sabotando, você tá se auto-enganando, você está se auto-abandonando e não tá percebendo. E você tá culpando as outras pessoas, mas na verdade, como eu costumo dizer, quando alguém que a gente ama machuca a gente, e mais de uma vez, inclusive, tem duas pessoas nessa relação que não te amam. A primeira é você. Porque você não coloca um limite. Então, a mesma coisa serve para você com você mesma ou com você mesmo. Então, você não coloca o limite e fala, bom, não adianta eu ficar remoendo isso, não adianta eu ficar sentindo isso, eu ficar pensando nisso, porque nada vai mudar. Aconteceu, beleza, vou seguir em frente. Já vivi o que tinha que viver, já vivi o luto, agora tá na hora de eu me libertar, porque quem tá se aprisionando é você, tá? E essa mudança precisa acontecer bem rápido. Você tem a força necessária para lidar com essa situação. Você precisa começar a sua expansão. Tá na hora de você começar a ir em busca do seu próprio crescimento, da sua própria evolução, tá? O caminho é próspero, é fluido, as coisas vão acontecer. Você precisa olhar para si mesma ou para si mesmo com mais carinho, sabe? Entender, entender que alguns lugares, alguns fardos não são seus. E o ciclo, ele precisa ser encerrado. Tudo que tem um começo, tem um fim. O ciclo, ele precisa ser encerrado para que haja uma renovação. Se você não encerra o ciclo, se você continua carregando fardos, pesos que não são seus, o ciclo não se renova, o ciclo se repete até que a lição seja aprendida. Eu acho que eu já falei isso mais vezes do que eu posso contar aqui para vocês. O ciclo, ele se repete até que a lição seja aprendida. Então, se está repetindo muito, preste atenção se você não está perdendo nenhuma lição aí. Preste atenção, observe os sinais, porque você pode estar deixando passar alguma coisa. Tá certo? É isso. Muito axé.